com a gente. Muito boa noite, todo mundo ligadinho no Gazeta Esportiva. A gente começa aqui o programa numa vibe legal, passando todas as notícias para vocês do mundo do esporte. Tá todo mundo nesse barco, galera, tá todo mundo em casa, então fiquem ligados com a gente, porque o programa de hoje está espetacular. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele. Boa noite, Celcinho. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Muita calma nessa hora. Vamos ter calma. Essa música Jump já deu uma levantada aqui no meu astral. O futebol brasileiro está em alerta com essa pandemia, né, de coronavírus. Aliás, o mundo todo está em alerta com essa porcaria desse vírus aí. E as principais competições do país estão paralisadas. Parou tudo. Tudo, né? Parou? Sim. Tem mais um jogo hoje? Tem um jogo hoje. Tem um jogo hoje. Mas, antes de você ver como foi a última rodada, antes dessa suspensão dos campeonatos, tem dicas. Beleza, eu já falei boa noite pro Celso, já falei boa noite pro Flávio, já falei boa noite pra você. A gente não tá se cumprimentando, a gente não dá abraço, a gente não dá beijinho, então chega, dá um abraço, vem aqui, dá um abraço. Vem aqui, assim, pela televisão, pode, sabe que pela televisão pega? Ai, dá um abraço bem forte. Um beijo pra vocês do outro lado da tela, um beijo pra toda a nossa equipe aqui, que a gente não se toca, não se aperta, mas a gente tá com vocês aqui no nosso coração. A pandemia do coronavírus está causando um grande impacto no calendário esportivo. Hoje de manhã, a Federação Paulista de Futebol realizou uma reunião na sede da entidade e determinou a suspensão do campeonato estadual por tempo indeterminado. Veja com Alexandre Silvestre. Antes da reunião desta manhã na Federação Paulista de Futebol, André Sanches liderou uma conversa cara a cara e reservada, bem de pertinho, com Leco, Pérez e Gagliotti. Já dirigentes de clubes menores chegaram abrindo o jogo, dividindo opiniões. Eu sou a favor de continuar. Só é ver, ninguém vai para o estádio, mas fica em volta do estádio, as praias estão lotadas. O Guarani tem vários atletas com contrato só até dia 30 de abril, mas a gente não pode colocar isso acima da segurança da saúde dos jogadores, comissão e dos próprios torcedores. Eu seria beneficiado, meu clube seria beneficiado, mas eu não entendo, repito, não entendo justo. Nós nem gostaríamos de levar para a história um título obtido, entre aspas, por decreto. Ficou definido que Guarani e Ponte Preta se enfrentam hoje à noite em Campinas, com portões fechados no Brinco de Ouro da Princesa, encerrando assim a 10ª rodada da fase de grupos. Daí em diante, o campeonato para por tempo indeterminado. O encontro terminou em consenso por aqui, mas um consenso meio que forçado. O Paulistão 2020 está de quarentena. A situação é crítica, ninguém aqui é dono da verdade, ele não sabe o que vai acontecer. Nós tomamos uma decisão que lá na frente falou não precisava e que Deus nos ilumine que isso aconteça. Acima de tudo está a vida das pessoas, e eu acho que é isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que partir todo o nosso raciocínio, e foi por isso que vamos tomar essa decisão. Então, se a recomendação maior é aquela para que haja a paralisação, ela foi adotada fazendo as avaliações segundo o desenvolvimento dos acontecimentos. Nós somos os líderes do campeonato. Nós teríamos uma condição de brigar por condições boas em termos de colocações e premiações. E até a última cota da televisão ainda está no limbo. Criativo, Vampeta, presidente do Audax, encontrou a cura, não para o Covid-19, e sim para o Paulistão 2020. Que comece no ano que vem, do jeito que parou, tudo igual, tanto para a Série A1, A2, A3, a mesma classificação, vai dar tempo dos clubes ainda fazer a pré-temporada. E quem for campeão é campeão de 2020 e 2021. Bom, como deu para ver nessa reportagem do Silvestre, alguns clubes queriam seguir com o Paulistão, né? Com portões fechados, certo? Seguiria com os portões fechados. E você aí de casa, qual que é a sua opinião? A Federação Paulista agiu corretamente ao suspender o estadual ou ele deveria, né, seguir com portões fechados? Então,
agiu corretamente, sim ou não, ao suspender o estadual. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você pode usar nosso QR Code que aparece aqui embaixo. Você também pode usar a hashtag Gazeta Esportiva no Twitter, seu comentário aparece aqui no programa. E pelo WhatsApp, você se comunica com a gente, manda um vídeo de até 10 segundinhos, 11 99479 1633. 11 99479 1633. Eu acho que tinha que parar tudo mesmo. Claro, a federação agiu certo, muitos clubes não queriam a paralisação, mas nessa hora as pessoas precisam parar, seja do ponto de vista da pessoa física ou pessoa jurídica, parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para a nação de uma maneira, sabe, um pouco mais complacente e sensata. Não faz o menor sentido você jogar mesmo com portões fechados. A gente vai falar sobre isso, o Luan está com suspeita, mais um profissional do Corinthians também. No Rio, o Jorge Jesus também deu positivo no primeiro exame. Quer dizer, você expõe em risco os jogadores que estão atuando. Jogadores que têm família, então numa dividida eles podem encostar, ter lá a troca de fluidos, digamos assim, ser contaminado, contaminar pai, mãe, filho, esposa. Não faz o menor sentido. A gente está numa situação de pandemia. Então, você vai ficar parado 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não importa. O que importa é você parar a contaminação de outras pessoas. Isso precisa ser feito com urgência, porque senão muitas pessoas estão colocadas em risco, principalmente idosos que estão sofrendo com essa doença. Então, se existe risco, tem que parar agora. Paciência, é doloroso para quem joga, é doloroso para quem assiste, é doloroso para quem trabalha com isso, é doloroso para o mundo, a economia está um caos, mas inevitável. Bom, boa noite, Celso Michel, amigo do Gazeta Esportiva. Primeiro, não me surpreendeu um pouco que alguns clubes não quisessem parar. Por isso eles são dirigentes de clubes do futebol brasileiro, que é esse caos em termos de gestão. Segundo, por que é que tem jogo hoje? Queria saber. Não, é isso que eu não entendo. Eu acho que eles mantiveram hoje para que você possa completar a rodada. Você completa e a as 60 rodada. pessoas que estão envolvidas no jogo, Então, não tem problema que eles passem todos esses problemas. Pois é. Isso é ridículo, não tem sentido, não tem lógica, não tem nenhuma razão. Ninguém sabe se o campeonato vai acabar. E se vai acabar também, joga depois, não muda nada. E se chovesse? E se tivesse algum problema maior? Não tem o menor sentido isso, é uma coisa inexplicável. Isso mostra como os caras pensam pequeno. Eles não estão pensando em coisa nenhuma. Não podia ter jogo hoje. São 60, no mínimo 60 pessoas envolvidas. E essas pessoas estão sujeitas a essa contaminação que foi citada por você. E não aí tem o menor sentido. Vira, como é que é? 60 para o dobro, 120 aí 120, 240, e o negócio é 480, entendeu? Lógico, É muito, não tem o menor sentido isso. É uma coisa absolutamente tola e inexplicável. Claro que tinha que parar e já tinha que ter parado antes. Tinha que parar. Bom, vamos girar a nossa equipe. Olha, para mim, quando começou isso lá na China, eu não sei porque não fecharam lá tudo a China, porque, aliás, está chegando voo da Itália aqui no Brasil todo dia, está chegando todo dia voo, chegou voo ontem da Itália. Não estava fechado? Não, aqui o Brasil não está fechado. E chegou voo e não teve, não teve nada no aeroporto, todo mundo chegando. Como pode? Como pode? Não, claro que vai aumentar. Vamos girar a nossa equipe de reportagem na rua para saber como que os clubes estão lidando com a pandemia do coronavírus, começando pelo Garrafa, que está na Barra Funda e tem as notícias de São Paulo e Palmeiras. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso, nós estamos na Marquês de São Vicente, zona oeste da cidade de São Paulo, Barra Funda, como você disse. Ao fundo você observa o Centro de Treinamentos do São Paulo Futebol Clube e um pouquinho à minha esquerda aqui, a Academia de Futebol do Palmeiras. Estamos acompanhando a movimentação nesses 2 clubes em função da pandemia do coronavírus. No Palmeiras já há uma definição, os jogadores estão dispensados. Daqui a pouco todos os detalhes sobre o Palmeiras. O Palmeiras não vai treinar neste período até uma segunda ordem do Departamento Médico. E atenção, exclusivo do Gazeta Esportiva. Terminou há pouco reunião da Comissão Técnica do São Paulo, Fernando Diniz, Raí, Departamento Médico. O São Paulo tinha programação confirmada para amanhã, 9h30 da manhã, com portões fechados. Isso não vai mais acontecer. Os jogadores do São Paulo acabam também de serem dispensados pelo São Paulo Futebol Clube. Mais detalhes daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. E agora nós vamos com as informações do Corinthians, lá no Parque São Jorge, com o repórter Jonas Campos.
Oi, Garrafa, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Nós estamos aqui na zona leste de São Paulo, Parque São Jorge. A gente mostra aqui a movimentação aqui na rua do estacionamento aqui do Parque São Jorge, estacionamento externo. Normalmente esse horário, isso aqui é abarrotado de carros. A gente está sempre aqui, né, com entradas ao vivo, trazendo informações do Corinthians. Hoje a coisa está mais espaçada, movimento muito baixo, circulação de pessoas também completamente fora do habitual por conta, claro, dessa leva de precauções bastante necessárias aí por conta desse surto do coronavírus, é pandemia. Normalmente aqui também tem alguns comércios, né, barraca de cachorro-quente. Hoje apenas um representante aqui, o tio da pipoca. Vendeu bem hoje, Messi? Como é que tá essa movimentação aí, cara? Todo mundo sumiu, né? Só para pôr a gasolina só no carro. Chegou aqui a pulsa ainda. Uns 5 conto, 10 conto só. Começa todo parado. Tudo parado, né? Sumiu tudo. Tem que ficar em casa também, né, meu? Se cuidar, não? A ficar em casa e as dívidas para pagar. Como é que vai pagar? E a comida, tudo. Aí tem que andar. Se prevenir do coronavírus aí, já era. Se prevenir aí só alegria. Vai dar tudo certo. Maravilha, boa sorte aí. É uma situação complexa por conta dessa situação, dessa pandemia. Precauções muito necessárias. A Federação Paulista já paralisou o Paulistão. E aqui, ó, vindo aqui para a fachada do Parque São Jorge, o movimento é realmente longe do habitual. Isso aqui normalmente está rodeado de sócios, todo mundo entrando e saindo, ainda mais nesse horário, né, por volta das 6 da tarde. E aqui um comunicado, ó, sobre o coronavírus que foi emitido na sexta-feira. A coisa já mudou, né, porque esse comunicado dizia que algumas atividades aqui dos sócios estariam suspensas, né, por período de uma semana, a partir do dia 14 de março. E as competições que acontecem aqui no Parque São Jorge ocorreriam de portões fechados. Isso já mudou, não tem mais jogos aqui. A gente encontrou uma galera do Sub-15 do futebol de campo saindo por aqui, já dizendo que a partir de agora é descanso. O pessoal até brincou, agora férias pra gente, né? Porque a base está paralisada e haverá uma reunião também entre hoje e amanhã para definir a paralisação do profissional. Claro, está paralisado, mas eu me refiro ao fechamento por tempo indeterminado também do CT Joaquim Grava. Jogadores do Corinthians, provavelmente isso vai ser concretizado entre hoje e amanhã. Terão que trabalhar de casa, cada um com o seu exercício físico respectivo, mas o Corinthians, de forma coletiva, também deve paralisar a atividade. Fechamento, portanto, aqui no Parque São Jorge, de acordo com essa reunião que vai acontecer, e também, se tudo for de acordo com o que a gente já apurou por aqui, fechamento também do CT Joaquim Grava. Michele, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Jonas. Bom, no sábado... Quer comentar, falar alguma coisa? Não, falar que tá correto, né? Isso, é correto. Essa tendência de repente, o profissional parar, porque se vai parar, não tem campeonato, o jogador também não faz o menor sentido estar lá num grupo, né, treinando, correndo. O treino é o mesmo risco de uma partida de futebol. Você está tendo contato com as pessoas. Você está tendo contato com as pessoas. Talvez não tenha o choque, né? O contato mas mesmo assim, físico, mas realmente é um Quer problema. dizer, cada um pega, vai fazer Sim. a palavra da moda, home office. Então vai treinar numa academia, manter o condicionamento físico. Tem sido assim nos clubes clubes da Europa. Cada um cuida de si e tal, e faz uma orientação à distância, né? Tem que ser isso mesmo. E quando a coisa acalmar... Ai, gente, tá coçando meu nariz e eu não posso pôr a mão, e eu tenho medo aqui de pôr Olha, eu vou falar, essa situação tá terrível, tá terrível. Olha, vamos falar do Palmeiras? Vamos falar do Palmeiras. No sábado, Inter de Limeira e Palmeiras fizeram um jogo que não teve nenhum gol, mas não faltou polêmica e confusão. Dá uma olhada. Com a paralisação da Libertadores, o Palmeiras foi até o Limeirão com força máxima. Logo no primeiro minuto, Ayrton invadiu a área palmeirense e recebeu a carga de Rony. O Inter de Limeira pediu pênalti, mas o juiz mandou seguir. Aos 18, o Verdão teve 2 oportunidades de marcar. Luiz Adriano recebeu livre, mas bateu em cima do goleiro. Na sequência, o William chutou por cima. Aos 34, Bruno Henrique finalizou para boa defesa do goleiro e no rebote, Rony não conseguiu completar. Já nos acréscimos da primeira etapa, Dudu finalizou no cantinho, mas parou na trave. No segundo tempo, a pressão alviverde continuou. Logo no início, Dudu finalizou de fora da área, mas Rafael fez grande defesa. Depois, Ayrton fez falta forte em Vinha, recebeu o segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo. Com vantagem numérica, o Palmeiras seguiu buscando gol.
Lucas Lima pegou a sobra e tentou, mas o goleiro espalmou e tirou com os pés. Em seguida, Rony tentou com uma bomba de fora da área, mas Rafael salvou mais uma vez. E no último lance da partida, mais confusão. Marcos Rocha cometeu falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Final Palmeiras 0, Inter de Limeira também 0. Eu acho que o juiz deixou muito carregar o jogo, né? A tumultuação foi por causa que o juiz deixou muito, estava marcando muita faltinha. Mas sobre o jogo foi bem pegado, né? A gente sabia que jogar aqui é bastante difícil. A torcida dos caras incentiva eles e eles acabam tendo um fôlego a mais. Mas a gente tivemos oportunidade para matar o jogo, tivemos muita chance, mas infelizmente não concluímos, né? Não conseguimos concluir com um gol. Realmente ontem no Mesa a gente concluiu que o árbitro foi mal mesmo nos lances técnicos, mas ele foi muito mal disciplinarmente, que ele ficou travando o jogo, ficou segurando o jogo. Isso é a pior coisa do mundo. O árbitro ele pode ajudar a dinamizar o jogo ou complicar. E realmente ele complicou o jogo, além de ter ido mal individualmente. E o Palmeiras, embora tendo atacado e tal, teve abaixo. Tinha que aproveitar. Já é mais time que a Inter de Limeira normalmente. Um homem a mais tinha que ter vencido o jogo. Sem dúvida alguma. O Palmeiras eu acho que tem conseguido bons resultados. Tem a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, mas ainda assim eu esperava um pouco mais do Palmeiras. Esperava um Palmeiras, mais envolvente. Nesse quesito, por exemplo, quando você compara com o São Paulo, em termos de ter um futebol vistoso, né? O São Paulo me encanta muito mais. Eu esperava um pouco mais do Palmeiras pelos jogadores que tem e pelo técnico que tem, né? Um técnico que sempre se destacou pelo futebol arte, pelo futebol ofensivo. É um Palmeiras que poderia render mais do que tem rendido. Quase 90 anos de história, neste sábado nós tivemos o primeiro clássico entre São Paulo e Santos, sem a presença de torcida, medida essa que visa conter essa expansão, essa explosão do coronavírus na capital paulista. E mesmo sem o apoio das arquibancadas, o tricolor conseguiu levar a melhor. São Paulo e Santos com portões fechados no Morumbi, e foi o Peixe que abriu o placar aos 29 minutos depois de uma jogadaça do ataque. Sanches, Pará e Arthur Gomes, tudo de primeira, até o gol do atacante santista, 1-0. Alexandre Pato respondeu batendo cruzado, mas a bola passou raspando a trave do Everson. No finalzinho do primeiro tempo, Jobson ia levando um chapéu do Dani Alves e deixou a sola na coxa do jogador do São Paulo. Luiz Flávio de Oliveira viu o estrago na perna dele e expulsou o volante do Santos. Aos 7 do segundo tempo, Pablo aproveitou a indefinição da defesa e mandou para dentro. Tudo igual no Morumbi. Aí o tricolor cresceu no jogo. Pato tentou de novo e dessa vez o Everson estava ligado no lance. Na sequência, a bola passou de um lado para o outro na área do Santos, a zaga não afastou o perigo e Pablo, de novo ele, virou o placar para o São Paulo. E olha que o terceiro não veio graças ao Everson. E ficou nisso, São Paulo 2, Santos 1. Parabéns por toda a equipe e vamos seguir agora, ver o que vai acontecer aí daqui para frente. São Paulo classificado agora. Sim, mérito da equipe, mérito de todo mundo, estamos super felizes. Todo mundo de parabéns. A gente tomou, como eu falei, 2 gols de bola parada, 2 gols besta. Acredito que a gente tem que corrigir isso, porque já não é de hoje. Teve outros jogos também que a gente tomou gol assim. Vamos conversar com o professor, vamos corrigir isso, porque não pode no clássico a gente perder com 2 gols de bola parada. Não foi só o lance de bola parada que prejudicou o Santos. Acho que teve a falha também do Everson, que para mim é bom goleiro, mas falhou no primeiro gol. E o que matou o jogo foi a entrada absurda do Jobson no Daniel Alves. Quer dizer, ele já tinha cartão amarelo, ainda no primeiro tempo, num lance no meio do campo, sem a menor necessidade, ele vai com a chuteira em cima do... Opa, não era para fazer isso só. Matou logo. Em cima ali da coxa do Daniel Alves, que aliás o Luiz Flávio de Oliveira, no primeiro momento, nem tinha dado muita importância. Ele disse, não, mas aí quando ele viu ali a marca, não teve jeito, deu amarelo, vermelho, o Jobson chorou na saída de campo, mas... Foi pior do que dar o pontapé. Jogador chorão. Para com culpa, né? Mas é o seguinte, ele viu que fez bobagem. Eu vi o jogo diferente. Eu acho que o São Paulo dominou o jogo inteiro. Pra quê? Porque ele ia tomar um chapéu? O São Paulo dominou o jogo inteiro, foi bem melhor que o Santos. O Santos fez um bonito gol no primeiro tempo. Foi a única bola que ele estudou o jogo inteiro.
No segundo tempo, de novo, o Diniz fez aquela alteração de deixar só 2 homens atrás e atacar pra caramba. Aí foi defesa contra-ataque, aí foi vareio. O São Paulo poderia ter vencido de 3-4. E o time que mais será prejudicado, e aí não tem o que fazer, mas o time que mais será prejudicado com essa paralisação será o São Paulo. Porque ele está crescendo bastante. Seria ótimo jogar com o River Plate agora na terça-feira. Eu acho que pode perder, amanhã, né, seria o jogo. Pode perder? Claro que poderia perder. Mas o momento do São Paulo é ótimo. O Pablo ganhando confiança novamente. O Pato que já está legal. O time tudo mérito do Fernando Diniz. Sim, sem dúvida. E aí os resultadistas de plantão, né? Fernando Diniz não serve. Fernando Diniz... O São Paulo hoje é o melhor time, assim, tirando o Flamengo, que tem todo aquele... Tá como eles mesmos dizem, está em outro patamar. É o São Paulo que encanta, que dá gosto de você ver jogar. Sabe, que você sabe que vai produzir alguma coisa, que vai criar uma oportunidade, que vai finalizar. O primeiro tempo do São Paulo ontem, eu até discordo de você, acho que até que foi melhor que você, mas foi péssimo. Foi um dos piores que eu já vi do São Paulo na temporada. E aí o Diniz corrigiu no segundo tempo, fazendo alteração, claro que também a expulsão do Jobson ajudou, mas é um São Paulo que cria, é um São Paulo que toca a bola, é um São Paulo que envolve, sabe? Então, concordo com você. Se existe um time que vai ser prejudicado com essa parada, é o São Paulo. E está em franca evolução. Mas acontece, não tem jeito. Claro. Tem jeito. Bom, e o Corinthians, hein? Jogando em casa, mas também com portões fechados, começou tomando um susto diante do Ituano e ficou só no empate. Já são 6 jogos consecutivos sem vitória no Paulistão. Em jogo sem torcida, o Corinthians entrou em campo pressionado, precisando da vitória para seguir na luta pela classificação. Mas foi o Ituano quem abriu o placar. Breno Lopes tentou o cruzamento, mas acabou encobrindo o goleiro Cássio e mandando para o fundo das redes. Depois do gol sofrido, o Corinthians acordou e empilhou chances no primeiro tempo. Mas Everaldo, Bozelli e Cantilho pararam em Edson. Somente nos acréscimos da primeira etapa, o Timão conseguiu vazar o goleiro do Ituano. Luan recebeu de Everaldo e chutou bonito para empatar a partida. No segundo tempo, o jogo ficou morno, sem muitas oportunidades. Somente aos 23 minutos, Bozelli teve a chance de cabecear livre, mas acabou mandando para fora. Na sequência, Pacheco pegou a sobra e finalizou para a boa defesa de Cássio. Final, Corinthians 1, Ituano também 1. Como já aconteceu em outros momentos, né, a gente produziu para vencer o adversário, criamos muitas chances, sofremos um gol que só os deuses do futebol podem explicar, né, um cruzamento errado para a área que acabou entrando no ângulo da nossa meta. Merecemos a vitória, a exemplo do que já tivemos esse merecimento em outros partidos que não vencemos. Pelo nosso somatório deveríamos ter no mínimo mais 9 pontos na competição, mas isso não aconteceu. Ô, Flávio, quando a fase é ruim, né? Olha o gol que tomou o Cássio. Não foi tão ruim, não. Se alguém foi beneficiado com a paralisação, esse alguém foi o Corinthians. Que realmente me refiro momento ótimo para parar para o Corinthians. A fase é horrível. Eu confesso que eu esperava muito mais esse Corinthians sobre o Thiago Nunes. Eu criei uma expectativa muito grande. Claramente o time perdeu confiança. Dá para crescer. Não dá, perdeu confiança. Dá para crescer? Treinou quanto tempo? Então, mas está faltando confiança. Eu acho que 15 o dias risco de não se classificar, de cair... E aí eu concordo contigo também. Se para o São Paulo foi péssima a paralisação, o Corinthians foi ótimo. Uma bênção, porque né? se o campeonato vai acabar, olha, ele escapou de uma que eu vou contar uma coisa para você. Não, porque não se classificar é óbvio que não iria. E olha lá, se não dependendo, poderia cair. Imagina se perde do Palmeiras. A pressão que ele ia ter que enfrentar o Oeste na última rodada. A Ponte vai jogar daqui a pouco. Se ela ganhar do Guarani, ela vai para 10 pontos. Quando está claramente no bolo para ser rebaixado, e a próxima seria contra o Palmeiras do Luxemburgo. Pois é. E a última contra o Oeste, fora de casa, com o Oeste brigando também para não cair. Olha que loucura aí. E o Corinthians nessa fase, nessa pressão. E se empatou com o Ituano, empatou com o Água Santa, perdeu do Água Santa. Quer dizer, ia ser o Corinthians ia ter que suar lágrimas de sangue para não cair. Nossa, o que eu então, falei? Quer dizer, foi ótimo essa pausa do Corinthians. Chorar lágrimas de sangue. Enfim.
Bom, vamos ver então como que ficou a classificação geral do Campeonato Paulista depois dos jogos do final de semana. Lembrando que a 10ª rodada será concluída logo mais às 8 da noite com o derby campineiro entre Guarani e Ponte Preta. O Santo André segue na liderança com 19 pontos e uma vitória a mais do que o Palmeiras, segundo colocado. Na sequência aparecem São Paulo, Bragantino e Mirassol. O Novo Horizontino é o 6º, mas não estaria classificado para a próxima fase por conta do regulamento da competição. Santos e Guarani estão logo atrás e virtualmente com vaga nas quartas de final. Em seguida temos o bolo formado por Inter de Limeira, Corinthians, Ferroviária, Oeste, que hoje estaria garantido na próxima fase. Ituano, Água Santa e Botafogo, primeiro time na zona de rebaixamento. Desculpa. E só 3 pontos atrás do 9º colocado na tabela. Na lanterna está a Ponte Preta do Flávio, que se vencer o derby hoje, embola mais ainda a briga contra a Degola. Peço um favor de manter aí a classificação na tela, porque eu acho que até por isso que eles mantiveram o jogo de hoje, Guarani e Ponte Preta, com portões fechados. Porque aí conclui a rodada. E se o campeonato não tiver condições, chegar a maio, por exemplo, aí já começa o Campeonato Brasileiro, e não for possível concluir o Campeonato Paulista, eu imagino que eles vão fazer a definição a partir da classificação que tem aí. Então, muito provavelmente, o Santo André ficaria com o título de campeão e os 2 últimos seriam rebaixados. Então, para a Ponte vencer o Guarani é uma expectativa de fugir do rebaixamento. Eu acho isso uma solução bem porca. Mas é uma tendência no mundo. Se terminar, não terminou. É melhor aquela ideia que o Vampeta falou. Começa o ano que vem, faz 2. E outra coisa, você vai começar um campeonato ótima oportunidade. Você acha que tinha que fazer o quê? Nada. Acabou. Eu acho que tem que terminar. Terminou. Paciência. Não foi possível terminar aí além de 10 rodadas? Você pega lá quem está na frente, você dá o título. Ponto. E quem rebaixa 2 times sem que eles tenham jogado? Ou se for com diferença de 1 ponto? Ou se de repente no rebaixamento você simplesmente não faz o rebaixamento. Mas o título eu acho justo você dar para quem. Falta quanto para acabar esse campeonato? Faltaria quanto? 2 rodadas. Tipo assim, 2 rodadas são 2 jogos. Sim, 6 pontos e a diferença dos que estão caindo é de 1. Tá, daqui, quando essa situação normalizar, que vai ser mais ou menos daqui uns 4 meses, eu acho. Não vai ter espaço para jogar Campeonato Paulista. Não dá para 2 jogos? Não são 2 jogos. Você tem 2 jogos, depois mais uma fase de quarta de final. Você teria 2 jogos da fase de classificação, um de quarta de final, um de semifinal e 2 de final. Quem sabe a males que vem para bem, então, a gente entra no calendário, finalmente no calendário europeu. Começa o Campeonato Brasileiro no meio do ano, pode bonitinho, ser, faz de meio do ano, seria muito bom, hein? Pelo menos isso. Acho que não vai ter como. Acabou assim o campeonato, acabou. Acabou também. Acabou. E não dá para o ano que vem vai rebaixar o time, não porque a diferença de 1 ponto. Mas eu daria o título ao Santo André por ter sido o time de melhor campanha. Mas não pode rebaixar ninguém. Recado da galera pelo WhatsApp? Sérgio, eu sou a favor de parar o Campeonato Paulista. Não só aí, mas todo evento esportivo tem que parar. Um grande abraço, valeu, parabéns pelo programa. Com certeza, a paralisação do campeonato foi necessária devido aí ao grande problema aí desse vírus, tá bom? Em primeiro lugar, nossa saúde. Um abraço, TV Gazeta. Tobias Mogi das Cruzes. Corintiano, hein? Corintiano, hein? Vou deixar bem claro. Temos notícias alarmantes do Rio de Janeiro. O Flamengo acaba de informar que o técnico Jorge Jesus realizou o primeiro teste para o coronavírus e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada. O míster está sob cuidado do departamento médico do clube e apresenta quadro estável. A diretoria do Rubro Negro anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base por pelo menos 1 semana. E Jesus estava muito sensibilizado porque ele teve um amigo, né, que estava de 80 anos hoje um dos melhores amigos dele lá em Portugal. Hoje também um técnico, faleceu hoje, né, técnico de 21 anos na Espanha que treinava uma equipe de base, também morreu. E o Jorge Jesus, ele é um senhor de mais de 70 anos. 21 anos morreu? Morreu. 21 anos. Morreu, na verdade, ele tinha leucemia. Então ele estava no Mas ele pegou o coronavírus e acabou não tendo resistência. E o Jorge Jesus é uma pessoa de um grupo de risco muito forte, né? Mais de 70 anos. E aí você imagina a situação, né? Ele tem o melhor amigo que acaba de falecer por causa desse problema. Não, e ele descobre que está com a doença. Pois sinceramente, é um momento complicado. Por isso, gente, olha, eu vou aproveitar, é um programa de esportes, eu sei, mas eu tenho visto muitas manifestações nas redes sociais, até pais, mães,
questionando paralisação de aula em escolas, alegando que isso é mimimi, é fantasia. É só uma gripe. Não, é só uma gripe. É só uma gripe. Gente, não é. Então, não é questão de alarmismo, não é questão de fazer terrorismo, mas se puderem, fiquem em casa, protejam seus filhos e, acima de tudo, seus avós, pais, pessoas mais velhas. Então, não saiam de casa por enquanto. Se é possível manter-se em casa, por favor, faça isso. Deixe que estejam nas ruas pessoas que precisam estar nas ruas porque é inevitável. Bombeiros, profissionais da saúde, jornalistas aqui. Pois é, no mais, por favor, se preservem. Olha, falou bem, Celso. Pois é, o Renato Gaúcho reclamou, disse que os jogadores poderiam se recusar a entrar em campo por conta do coronavírus e finalmente conseguiu que o campeonato estadual fosse paralisado. E o que ele fez no primeiro dia de folga? Foi jogar futebol na praia com os parceiros lá no Rio de Janeiro. Aí gente, incoerente, sabe? Né? É uma palhaçada, entendeu? E a gente tá tomado de juízo. É presidente da República que vai ficar dando mão em manifestação, aí é o outro que faz lá um discurso bonito. Não, os nossos jogadores são atletas, gente que precisa ser preservada. E aí ele tem a oportunidade de dar o exemplo e ele vai jogar futebol. Eu vou parafrasear um amigo meu. Vai te catar. É contato em praia, né? Sabe o que está acontecendo em Portugal? Em Portugal, quem vai à praia toma multa. Tá lacrada, né? Não pode, toma multa. Pelo amor de Deus, Espanha só sai em duas condições, ou para ir para o hospital, para a farmácia, ou para ir para o mercado, fazer algum abastecimento necessário. Aí soa um discurso hipócrita, sabe? É hipocrisia pura. Nota 0 para o senhor, viu, seu Renato Gaúcho? Pior é que, vou ouvir dizer que todo mundo vai pegar essa porcaria, né? Todo mundo vai pegar. O que a gente tem que evitar é que tem que ir aumentando o nosso sistema imunológico, melhorando o nosso sistema imunológico, comendo coisas boas, né? E cuidando da saúde. Porque o que a gente tem que evitar é o pico. É o colapso, porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, aí vai faltar o respirador, vai faltar o leito, vai faltar tudo. E aí todo mundo morre, que é o que aconteceu na Itália. Se não for um pico, for algo gradual, aí vai ter respirador, vai ter tudo, porque ninguém tem a quantidade de coisas que é necessário para cuidar disso daí. A gente continua falando de coronavírus no Giro de Notícias. Vai, roda. Depois da Itália, é a vez da Espanha ter uma explosão no número dos casos. O atacante Jonatas do Elche é o primeiro jogador brasileiro a testar positivo para o coronavírus. Revelado pelo Cruzeiro e com passagem pelo Corinthians, o atleta de 31 anos está em isolamento, se recuperando em casa. Ele afirma que está bem, está focado na recuperação. Além do Jonatas, 5 funcionários do Valência foram diagnosticados com coronavírus. Os jogadores Ezequiel Garay, Eliakim Mangala e o José Luiz Gaia, o dirigente Paco Camaraça e o médico Juan Aliaga. Aí, muita gente fala, joga com portões fechados. Jogou com portões fechados contra a Atalanta da Itália. Vai ser... Atalanta da Itália, né? Pois é. Ou seja... contato. Tem tudo a ver. O time joga com o time da Itália, a Itália infectada, norte da Itália, onde a coisa está pegando muito mais, e aí Bergamo é no norte da Itália, e já isso é uma prova clara do contato. Claro. O pessoal do Valência jogou contra um time da Itália e 5 pessoas estão infectadas. Imagina se esses jogadores não passaram para os familiares e tudo mais. Claro, exatamente. Mas passou, claro que passou. Ainda na Espanha, o Clube Atlético Portada Alta anunciou o falecimento de Francisco Garcia, como a gente comentou aqui, de 21 anos, treinador das categorias de base. Ele estava internado no hospital em Málaga, testou positivo para o coronavírus na semana passada. Segundo o jornal Marca, o Francisco era um paciente oncológico, por isso ele pertencia a um grupo de risco. Apesar do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe ter reiterado no último sábado que Tóquio sediará os Jogos... é outro tema agora. É outro tema, então é aquilo. Vamos falar agora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele reiterou que vai ter os Jogos Olímpicos de Tóquio previsto no Japão. Gente, não vai. Imagina, cresce o ceticismo sobre a realização mesmo da Olimpíada nessa data, né? Entre 24 de julho e 9 de agosto. O país tem, até o último informe, 814 casos de contágio e 24 óbitos registrados. Então, o Thomas Bach
presidente do Comitê Olímpico Internacional, vai analisar a situação amanhã em videoconferência com as federações esportivas internacionais. Até, sabe por quê? Não dá para treinar. Não, e mais, vários pré-olímpicos pelo mundo foram cancelados. É claro, e também não adianta ele olhar para o país dele e dizer assim, não, aqui a situação está sob controle. Tá nada, tá morrendo gente. São países de todo o globo que vão participar dos Jogos Olímpicos, então não existe clima, não existe condições de acontecerem esses Jogos Olímpicos, esquece. Parece coisa de apocalipse, não é? Não parece? Mas não será. Não será. Só uma fase 1. É só um dos selos sendo aberto. São 7, esse deve ser um deles. Já o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, afirmou que o campeonato italiano pode se estender para o segundo semestre, entrando no calendário da próxima temporada. Todos os eventos esportivos estão suspensos até o próximo dia 3 de abril, mas esse prazo pode ser prorrogado. Ainda faltam 12 rodadas para o fim da competição. Eu não vejo também, pelo andar da carruagem, por tudo que está acontecendo, a possibilidade dos campeonatos serem retomados em abril. Não consigo visualizar a situação. Não dá para saber. Vamos aguardar e ser otimistas, né? Mas realmente, dentro da lógica... A médica falou que o pico é abril e maio. Abril e maio aqui. Mas na China já o controle começou a existir. Começou a diminuir, mas depois de 4 meses. Você acredita? Caramba, é difícil. A mesma China que falou que não morreu nenhuma criança e agora hoje fala que tem criança que morreu? Difícil saber, a gente não... Não sei, tomara que eles tenham, eu acho que eles estão conseguindo conter, mas eu acho que ainda está longe do final. Vamos voltar a fazer contato com o Osmar Garrafa com as últimas notícias de São Paulo e Palmeiras? Fala, Garrafa! Olha lá o Garrafa. É isso, Michele. Palmeiras e São Paulo já definiram, né, que não vão trabalhar até uma nova definição. O Palmeiras, inclusive, já tinha essa posição hoje pela manhã. O Alexandre Silvestre conversou com o presidente Gagliotti. O Gagliotti, inclusive, falou dessa decisão a respeito da paralisação dos jogadores do Palmeiras. Eles estão dispensados. Vamos ouvir o presidente do Palmeiras. Nós vamos agora definir com o departamento médico do Palmeiras, mas provavelmente sim, nós vamos ter treinamentos isolados, para que a gente preserve as pessoas, para que a gente tenha... As atividades provavelmente vão continuar, mas de maneira isolada, e o objetivo maior é que as pessoas elas não estejam juntas. A gente tem que trabalhar nessa direção para que a gente tenha o menor número de casos possível. E a informação é essa mesmo, os jogadores estão dispensados por tempo indeterminado e há um protocolo a ser cumprido. Os jogadores devem se manter ativos, né, dentro do possível, evitar locais de grande aglomeração e não viajarem para o exterior. E o departamento médico do clube está à disposição dos jogadores que vão manter contato telefônico. Já no São Paulo, Michele, a situação é a seguinte... Tinha a previsão de reapresentação do elenco depois da vitória contra o Santos, amanhã, 9h30 da manhã. Hoje, por volta das 16 horas, essa decisão estava mantida. E no período que nós chegamos aqui, por volta das 17 horas, recebemos a informação de que estariam reunidos dentro do CT técnico Fernando Diniz, departamento médico do São Paulo, comandado pelo Dr. José Sanches, e também diretoria, com o Raí. Um pouquinho antes de terminar o Gazeta Esportiva, passaram por aqui o Fernando Diniz, o Raí e também o médico do São Paulo. Ninguém conversou conosco, só acenaram com a gente e aí fomos atrás da informação. O São Paulo também adotou, depois desta reunião, informação exclusiva da reportagem da Gazeta, depois dessa reunião, adotou a decisão de dispensar os jogadores. Nenhuma atividade. Amanhã uma nova reunião aqui no CT, onde a direção, juntamente com o departamento médico, vai definir o comportamento, o protocolo que os jogadores do São Paulo terão que tomar daqui por diante. Portanto, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, os jogadores por tempo indeterminado também não estarão em treinamento nos clubes. Michele. Obrigada, Osmar Garrafa. Agora a gente vai acionar o Jonas Campos, que está lá no Parque São Jorge, com as informações do Corinthians. Fala, Jonas. Oi, Michele, é isso. Voltamos aqui ao vivo do Parque São Jorge com notícia quente, viu? O Corinthians acabou de emitir uma nota oficial dizendo que amanhã, terça-feira, o elenco profissional do futebol
vai se reapresentar sim no CT Joaquim Grava, mas calma, uma reapresentação diferente, apenas para os jogadores ouvirem orientações aí relacionadas aos cuidados e prevenções contra o Covid-19. Portanto, amanhã uma reapresentação teórica, jogadores reunidos apenas para receber essas orientações, e depois CT Joaquim Grava fechado por tempo indeterminado e jogadores liberados. O Corinthians, portanto, mais um que libera os seus atletas, claro, por conta do coronavírus. O Corinthians também tem um caso específico, uma situação aí alarmante, pelo menos de uma preocupação um pouco maior, com 3 funcionários. O Luan, atacante que marcou o gol de empate contra o Ituano no último domingo, é um deles. Após a partida sentiu alguns sintomas, um quadro gripal, né? Coriza, dor de cabeça, enfim, vem sendo monitorado de maneira um pouco mais especial, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Um funcionário da comissão técnica também apresenta os mesmos sintomas, né? O portal UOL até divulgou que o André Sanches acabou citando o Luan para defender aí a paralisação do Campeonato Paulista, citou o nome do atacante que tem esses sintomas, mas o site gazetesportiva.com, o Thiago Salazar até conversou com o Dr. Joaquim Grava, que confirmou, atenção especial sim, orientação sendo cumprida aí de acordo com o Ministério da Saúde, mas o quadro do Luan e desse funcionário da comissão técnica até o momento é mais gripal, né, da gripe tradicional, do que de fato relacionado ao coronavírus, mas todo cuidado é pouco nessa fase e a gente sabe disso. E um outro funcionário do clube, o Pedrinho, que está de quarentena desde o último sábado, mas não apresenta nenhum sintoma. Está de quarentena desde o último sábado, chegou até a fazer um treino antes de entrar na quarentena, porque esteve recentemente em Portugal, medida de segurança. Ele que assinou o contrato com o Benfica, o garoto Pedrinho, e acabou não sendo relacionado contra o Ituano. O Corinthians, portanto, se reapresenta amanhã, mas vai ter um tempo aí bastante, assim como os demais clubes, para respirar, né, esfriar a cabeça, porque a situação não é boa. O Corinthians, de 30 pontos disputados no Campeonato Paulista, conquistou apenas 11, aproveitamento de 36,7%, aproveitamento baixíssimo. A gente já comentou a situação aí na classificação geral do Corinthians, mas hoje ainda tem um jogo do Paulistão, o derby campineiro entre Guarani e Ponte Preta, e é um jogo fundamental para esse Corinthians do Thiago Nunes, já que o Corinthians, hoje terceiro colocado do Grupo D, briga justamente com o Guarani, segundo colocado, e com a Ferroviária, quarta, por essa segunda vaga aí do Grupo D. O Corinthians que não pode mais alcançar o Bragantino, líder do grupo. O Guarani ainda pode ser líder, mas enfim, esse resultado do Guarani pode ser determinante para o futuro do Corinthians no Paulistão. Se o Guarani vence hoje, por exemplo, vai a 16 pontos e abre 5 do Corinthians. Aí nos últimos 2 jogos corintianos, contra Palmeiras em casa e Oeste fora, o Corinthians precisaria vencer esses 2 jogos e torcer para o Guarani somar no máximo 1 ponto e ainda igualar no saldo de gols. Enfim, situação é essa, tem para o Corinthians e para os demais clubes esfriarem a cabeça e, claro, assim como todos nós, nos protegermos aí do coronavírus. Michele, eu volto com vocês. Amém, Jonas. Vamos ver se tem o WhatsApp da galera na tela? Boa tarde, galera aí do Gazeta Esportiva. Eu acho que tem que parar o campeonato sim, porque a saúde da gente está em primeiro lugar. Valeu? Marcelo daqui de Suzano. Marcão de São José dos Campos, o Campeonato Paulista tem que continuar e de portão aberto, de graça, para lotar os estádios. Essa é a minha opinião. Uma boa noite para o Flávio, uma boa noite para o Celso e uma boa noite para a Michele. Olá, MC Fanfarrão São Paulo. Eu acho que a federação agiu corretamente, apesar de um pouco tarde, a referente à vida humana, que é mais importante nesse momento. Valeu, obrigado. O outro é o Cavaleiro do Apocalipse, né? Ele e o Vampeta. Nossa Senhora, brincadeira. O Vampeta abriu o Audax para todo mundo lá. Gente, bom, resultado da enquete. Perguntamos se a Federação Paulista agiu corretamente ao suspender o estadual. A maioria respondeu que sim. 85% dos votos. Olha lá, mas tem 15 ali, ó, que devia ser com o portão aberto, lotar o estádio e tudo mais. Galera, a gente fica por aqui. Encerramos o Gazeta Esportiva homenageando Branco Melo, vocalista dos Titãs, que completa hoje 58 anos. Beijo, Flávio. Beijo, Celso. Fique agora valeu. com o Jornal Parabéns, da Gazeta. Branco Melo.